Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar uma história completa de um dos heróis mais amados de todo o universo da Marvel, Homem-Aranha sem poderes. A história corresponde às edições de O Espantoso Homem-Aranha Volume 1, das edições 340, 341, 342 e 343. Foi publicada em 1990, possui o roteiro de David Michelinie, desenho de Erik Larsen e arte final de Randy Amberlin. Tá gostando? Então vamos curtir uma história. A história inicia com o nosso escalador de paredes impedindo um assalto de um grupo de bandidos em um shopping. Contudo, um deles consegue sair do local, e quando o Homem-Aranha aparece para capturá-lo, o mesmo o surpreende mostrando uma granada. Mas o nosso herói pega uma lata de lixo e joga em cima dele para impedi-lo. Mas infelizmente o bandoleiro não solta a granada, e quando o Homem-Aranha chega para tentar conter a explosão, percebe que era uma bomba de gás lacrimogêneo e com isso apenas nocauteia o contraventor e o deixa caído longe do gás e vai embora. Ao chegar em casa, sua esposa Mary Jane avisa que sua tia May estava fazendo uma visita e como toda tia idosa super protetora, May fica assustada ao ver os olhos de Peter com uma péssima aparência causada pelo gás lacrimogêneo. E para disfarçar, Peter diz que é apenas uma gripe e prometeu que iria procurar um médico no dia seguinte se não melhorasse. Algumas horas depois, Peter e Mary Jane vão até uma ópera e no caminho até em casa, o casal conversa sobre os perigos que o Homem-Aranha enfrenta todos os dias. No dia seguinte, ao chegar no trabalho, Peter escuta um senhor chamado Dr. Turner perguntando ao J. Jonah Jameson sobre o Homem-Aranha. E como Jameson não suporta nem mesmo ouvir esse nome, diz que não sabe de nada e o manda sair de lá. E quando o doutor sai do prédio, dá de cara com o Homem-Aranha perguntando no que ele pode ajudar. Então ele explica que inventou uma máquina que analisa o DNA das pessoas e gostaria de fazer um teste com o sangue especial do Homem-Aranha. Então ele concorda e decide fazer o teste. Ao entrar na máquina, Homem-Aranha começa a se sentir fraco e seu sentido de aranha dispara. Então ele abandona o experimento e percebe que seus poderes haviam sumido. Contudo, alguns segundos depois, voltou ao normal. Então ele percebeu que a máquina, ao invés de analisar o seu DNA, tirou seus poderes temporariamente. Então o doutor pede desculpas e diz que irá verificar o problema da máquina e depois destruí-la. Na manhã seguinte, no aeroporto John F. Kennedy, nosso herói se encontra com o prefeito da cidade de Nova York para fazer a segurança do local, pois iriam receber o embaixador. No momento da recepção, uma espécie de raio atinge o avião e no meio da correria o Homem-Aranha consegue proteger o embaixador e as outras pessoas. Entretanto, um grupo de vilãs chamado Fêmeas Fatais aparecem logo em seguida. Chibata, Rajada Mental, Sanguinária e a líder Nocaute. Os policiais presentes tentam ajudar o Homem-Aranha, mas Sanguinária os detém. E no momento em que a mesma iria matar um deles, o escalador de paredes consegue impedir. Então Chibata o ataca por trás, mas seu sentido de aranha o salva. E em seguida Nocaute o ataca, mas não consegue acertá-lo. As mulheres se mostram muito fortes e habilidosas, e Homem-Aranha não consegue contra-atacar, pois além de estar sozinho contra um grupo de mulheres super fortes, também precisava se preocupar com a segurança dos civis e do embaixador.
Depois de um tempo com toda aquela pancadaria, o avião é atingido várias vezes e o combustível começa a vazar. Então Knockout joga fogo no local e o avião explode. Depois disso, a polícia chega e o grupo de vilões consegue escapar. Algumas horas depois, Peter informa a tia May que já está curado da gripe, e depois fica pensando sobre a conversa que eles estiveram, no qual ela diz ter muito medo que aconteça algo de ruim com Peter, pois ele é a única pessoa que ela tem no mundo. Então ele tem uma longa conversa com Mary Jane sobre sua vida como Homem-Aranha, pois sua esposa, antes de se casar com ele, já sabia da sua condição de herói, e sua tia não faz ideia de nada disso. E a conversa dura toda a madrugada. Então, assim que amanhece, ele procura pelo Dr. Turner e diz que quer se livrar de seus poderes para sempre e irá ficar dentro da máquina pelo tempo que aguentar. Então o procedimento inicia. A dor é insuportável e depois de alguns minutos o Homem-Aranha pede para o doutor desligar a máquina. E ao fazer os testes percebe que seus poderes não existem mais. Ao sair do local, fica se perguntando se realmente tomou a decisão certa. E ao chegar no terraço do prédio, joga a teia por puro costume e se joga. Então lembra que não possui mais as habilidades de aranha para saltar dos prédios e nem sua força sobre-humana para aguentar segurar o peso do corpo na teia por muito tempo. Então, depois de muito esforço e um pouco de sorte, consegue se safar de se esborrachar no chão subindo de volta no terraço. Em seguida, vemos o Dr. Turner ficar feliz com o desaparecimento dos poderes do Homem-Aranha e também comenta que a máquina deveria apenas deixar o mesmo indefeso por um tempo. Contudo, o resultado saiu melhor do que ele imaginava. Então ele liga para um vilão chamado Tarântula e comenta o ocorrido, e sugere que aquele momento é o ideal para o mesmo matar o Homem-Aranha e recuperar sua honra perdida, pois o vilão carrega um grande ódio contra o herói devido a alguns acontecimentos no passado. Ao voltar para casa, Peter e Mary Jane esbarram com um casal de amigos, Felicia e Flash Thompson, que os convidam para um piquenique no Central Park e eles aceitam. Enquanto isso, o vilão Tarântula interrompe um evento de caridade que estava sendo acompanhado pela imprensa e deixa todos os policiais desacordados com o sonífero que ele carrega nos pés. E em seguida, ameaça matar o padre que estava organizando o evento caso o Homem-Aranha não apareça. De volta ao piquenique, tudo estava ocorrendo muito bem entre os dois casais, até o rádio anunciar as notícias urgentes sobre o evento. Então Peter, sem pensar duas vezes, corre até o local. Mary Jane diz que Peter precisou correr para tirar fotos do Homem-Aranha e Flash corre atrás dele, pois o mesmo é fã do Homem-Aranha e afirmou querer ajudar. Peter, ao chegar, faz uma aterrissagem desastrosa, pois além de não conseguir manusear as teias com precisão, também não consegue quebrar a janela sem se machucar. Tarântula, ao ver sua queda, acha que foi uma brincadeira por parte do Aranha e parte para cima dele enfurecido. Enquanto isso, Flash Thompson entra no local para ajudar o Homem-Aranha e Mary Jane fica cada vez mais nervosa, pois sabe que Peter está sem poderes. Voltando à luta, Homem-Aranha usa suas teias para jogar caixas de madeira em cima do Tarântula enquanto pensa em um plano, e assim que tem a oportunidade dá um soco no vilão. Porém, sem os poderes, suas mãos não têm a mesma resistência, e a luta continua, e como já era esperado, o lançador de teias acaba levando a pior. Contudo, Flash consegue uma arma e também salvar o padre. Tarântula fica ainda mais furioso e ataca Flash por trás, o deixando inconsciente. Mas outra pessoa entra na batalha e derruba o Tarântula com a ajuda do Homem-Aranha. Essa pessoa é Felicia. Então a polícia chega e ambos saem no local, deixando Flash no mesmo lugar para ser atendido pela ambulância. Logo depois,
vemos o Flash fora de perigo e Peter chegando. E na conversa eles dizem que o Tarântula fugiu. Pouco tempo depois, Peter chega em casa lamentando, dizendo que deveria ter feito mais. E Mary Jane tenta acalmá-lo, pois o mesmo não tem mais poderes e realmente não poderia ter feito muita coisa. Então Peter diz que ainda não conseguiu se acostumar com a vida comum e promete tentar aproveitar essa nova fase. Enquanto isso, no laboratório do Dr. Turner, o mesmo aperfeiçoa o ferrão do supervilão Escorpião, o deixando mais forte, e diz que a única forma de pagamento seria matando o Homem-Aranha. Logo depois, Peter encontra-se no terraço do prédio onde mora e nem percebe uma pessoa se aproximando, Felícia com seu uniforme de gata negra. Peter diz que não tem mais poderes e Felícia o abraça. Naquele mesmo momento, Mary Jane se aproxima e, ao ver Felícia junto com Peter, decide se afastar mesmo ficando com ciúmes. Pois, para quem não sabe, Peter e Felícia já tiveram um relacionamento amoroso no passado. No dia seguinte, Peter toma um café com sua tia May e a mesma comenta que o novo carteiro do bairro a chamou para sair. Peter fica feliz e diz que ela merece ter uma pessoa em sua vida. Naquele mesmo dia, na redação do Jameson, o vilão Escorpião invade o local e sequestra Jameson. Peter, que estava no mesmo lugar, se desespera e liga para Felícia. Pouco tempo depois, Gata Negra aparece e entrega o uniforme do Homem-Aranha para Peter e os dois partem para a briga contra o Escorpião. No meio da batalha, o vilão menciona o nome do Dr. Turner e Homem-Aranha fica desconfiado. Continuando a luta, Homem-Aranha toma uma baita de uma surra do Escorpião e, com a ajuda da Gata Negra, eles conseguem sobrepujar o bandido. Porém, o mesmo consegue fugir, mas Homem-Aranha joga um rastreador sem ele perceber e diz que irá atrás dele. Então, ambos vão ao apartamento de Peter fazer uns curativos antes de irem atrás do rastreador. Enquanto conversam, Peter menciona uma possível ligação do Dr. Turner com todas as brigas que ele se meteu desde que perdeu os poderes. E no meio da reunião, algumas pessoas batem na porta da frente e Mary Jane diz que esqueceu que havia chamado os Osborn e Flash Thompson para um jantar. Então Mary Jane, às pressas, diz para Felícia ir ao seu quarto vestir uma roupa dela. E quando Felícia volta do quarto com uma roupa deslumbrante, Mary Jane novamente fica com ciúmes. Depois do jantar, Homem-Aranha sai em busca do Escorpião carregado pela Gata Negra. E ao chegar onde o rastreador estava apontando, Peter finalmente confirma a ligação do Dr. Turner com todos os vilões que ele havia combatido nos últimos dias. Tarântula, as Fêmeas Fatais e o próprio Escorpião estavam reunidos com o Doutor. Contudo, ao observar melhor, percebe o artefato de mudança de forma do camaleão, e em seguida o próprio revela ser o mesmo aos companheiros. E além de ouvir as palavras do camaleão confirmando que a máquina havia apenas reprimido os poderes do Aranha ao invés de acabar, também percebeu que a máquina estava naquele local. Então o plano foi de Gata Negra distrair os supervilões enquanto o Homem-Aranha usa a máquina para reverter sua condição. Então Felícia invade o local e mais uma batalha tem início. Enquanto Peter agoniza dentro da máquina, Felícia não consegue dar conta de tantos vilões e toma uma surra. Entretanto, consegue aguentar tempo suficiente até o Homem-Aranha conseguir seus poderes de volta. E a partir daí, o jogo vira, pois o Homem-Aranha, com todo o seu poder, habilidade e determinação, consegue derrubar todos os super-vilões e também destruir a máquina. Todavia, Camaleão, com sua habilidade de mudar de forma, consegue escapar. Antes de irem embora, Peter e Felícia combinam uma justificativa para dar ao Flash sobre os ferimentos dela e depois vão embora. No dia seguinte, Peter, Mary Jane e Tia May
fazem um almoço em família e o novo pretendente de May aparece para completar a reunião. E Peter e Mary Jane sorriem com um final feliz de mais uma aventura. Bom, meus amigos, essa foi mais uma história completa para vocês. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de dar o like no vídeo. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de tudo e se tornar um habitante do Planeta Vital. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.